Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, na qual eu trago os movimentos da semana anterior e tento traçar uma referência para o desenvolvimento das nossas ações, índice Bovespa e dólar para essa semana, como também algumas ações para ficarmos de olho e um resumo sobre as ações que foram colocadas também nessa mesma sessão para a semana anterior. Então, se você acompanha e se esse assunto te interessa, segura só um minutinho a introdução que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, semana bem conturbada, a semana que passou. Vários problemas relativos a ambiente político, ruído econômico, uma semana que já começou desfalcada por conta do feriado da segunda-feira nos Estados Unidos e que terminou desfalcada por conta de um feriado, para mim, a meu ver, sendo bem sincero, sem nenhum pé nem cabeça na sexta-feira, né? Mas fazer o quê? Eles são os donos da bola, a única coisa que pode fazer é tentar seguir da forma o mais correta possível a regra do jogo. Tivemos Ibovespa perdendo aquela nossa região, que a gente já vai ver daqui a pouquinho no gráfico. Tivemos algumas situações, vamos dizer assim, bem pontuais nessa semana. Isso tudo eu vou tentar trazer para a gente num resumo da forma o mais breve o possível. Aqui no nosso radar de mercado. Bom, primeiro notícias importantes. TIM e Cogna fazem parceria voltada para o ensino via celular. Essa notícia foi veiculada na noite de quinta ou quarta-feira à noite para sexta, né? Esperava-se até um impacto positivo nas ações relativas a essa operação, na qual a Cogna pretende captar a partir da base de dados da TIM, né, um rol de possíveis estudantes para os seus cursos, né, já que a TIM ela tem aproximadamente 50 mil usuários na sua base de dados, né. A participação em relação, vamos dizer assim, a esse novo empreendimento, que terá o nome de AMP, que será controlado pela Anhanguera Educacional, que é uma subsidiária da Cogna, e a TIM poderá ter uma participação de até 30% no empreendimento, dependendo dos resultados. E, segundo a TIM, no plano definido, a expectativa, inclusive, de a Ampli, que é a empresa que será criada para esse fim, né, dessa parceria, no futuro, na qual ela possa vir até fazer uma primeira oferta pública inicial de ações. Ou seja, se a parceria der certo, se tudo correr como está pensado na cabeça, né, dos seus idealizadores, há a probabilidade de mais uma empresa aí futuramente abrindo capital na Bolsa de Valores brasileira, o que para a gente é sempre muito bom, até porque a quantidade de empresas que nós temos na Bolsa brasileira não chega nem aos pés da quantidade de empresas que existem tanto na Bolsa americana quanto nas bolsas asiáticas. Detalhes importantes para essa semana, né? Como sempre, em relação à entrada de capital estrangeiro, e talvez seja a principal ressalva, principalmente
em relação, vamos dizer assim, a novas entradas, né? Apesar delas estarem, vamos dizer assim, dentro do nosso vídeo, é a questão da entrada de capital estrangeiro, que pelo primeiro mês, né, desde abril, apresenta resultado negativo, ou seja, não houve entrada de capital estrangeiro, houve uma saída, né, em torno de 1,57 milhões, né? E uma outra informação também importante, uma reversão da posição dos estrangeiros, da posição comprada, que vinha predominante desde o mês de março, para todos os efeitos, até o mês de finalzinho agora do mês de junho, e essa posição agora é em maioria vendido, não em grande valor, mas é em maioria vendido. Eu vejo essa posição atual de uma forma muito clara, principalmente pela evolução da Bolsa Americana, que automaticamente, quando lá a coisa começa a andar muito bem, há uma tendência que o investidor, vamos dizer assim, institucional estrangeiro, principalmente, ele tem uma tendência a tirar o capital daqui e jogar para lá, até porque lá é mais seguro para ele. Ele só vem para cá quando a coisa está muito parada, e aí ele enxerga no Brasil uma possibilidade de risco-retorno consideravelmente boa. Então, ficar de olho essa semana, principalmente, né, nesses números, se esse número vai continuar evoluindo ou vai estagnar. Se continuar evoluindo, há uma boa possibilidade que a Bolsa faça uma realização mais forte do que ela fez até o presente momento. Informações públicas e resultados e informações trimestrais. Basicamente, para essa semana, só a Jalles. E dentro das empresas, vamos dizer assim, efetuando pagamento ainda para essa semana, nós temos a CRPG3, com Datacom no dia 12. Temos a Qualicorp, com Datacom no dia 13/7. Também. E temos a Graziotin, quase que não saiu, com Datacom no dia 15/7. Também durante essa dia. Lembrando que esses dividendos eles serão descontados respectivamente dos valores das ações após a Datacom. Partindo agora para o nosso gráfico, começando como sempre pelo Ibov. Ibov na sexta-feira com uma queda de 1,25 e uma queda semanal da ordem de 1,72. Chegou a fazer uma mínima em 124.310, uma máxima em 127.632, abertura em 127.621 e um fechamento em 125.427. Continuamos naquela mesma posição, né? Deixa eu dar uma ampliada aqui só para a gente olhar. Bem na parte de baixo, mas ainda dentro daquela nossa zona, né, especial de suporte, né? Chegou a perder, mas acabou voltando no semanal. No diário, a mesma situação. Estamos bem na parte de baixo da nossa zona de suporte, né? Que não é muito cômodo para todos os efeitos, mas para todos os efeitos ainda não perdeu. Olhando aqui no diário pelo tendência, estamos na parte de baixo, né? Voltou para testar a parte central, não conseguiu romper, continua na parte inferior das bandas de Bollinger. Volume considerável, porém abaixo ainda da média. Olhando pelo estocástico, estamos voltando, né? Riscando bastante, ou seja, indicando, pelo menos no curto prazo, nessas duas últimas semanas, um mercado literalmente sem tendência definida, porém já chegando bem próximo aqui dessa região de sobrevendido. Teste, como o OBV também, apontando no diário um pouquinho para baixo, mas nada que assuste para todos os efeitos, acompanhando o movimento, sem divergência, podemos dizer. Momento ainda dizendo que para todos os efeitos ainda tem bastante coisa para andar para trás,
E olhando aqui pelas linhas, a gente vê justamente aqui onde nós temos o ponto que seria o último topo rompido, né? E para todos os efeitos aqui, ainda estamos nessa região aqui dos 125.400 pontos. Puxando a mesma referência do semanal, a gente já vê que fica bem diferente. Ainda estamos no semanal na área de próximo da área, vamos dizer assim, de sobrecomprado. Pelo teste, ainda se segurando bem próximo na média. Estocástico, agora voltando para a posição central, né? Acompanhando o movimento também. Nosso ajuste tocando a média móvel de 20 períodos aqui, a média rápida tocando a média móvel, mas sem grandes indicações. E a tendência na semana, para todos os efeitos, foi com um volume financeiro bem inferior à média móvel, né? Sinalizado principalmente pela saída de capital, a meu ver, estrangeiro do país. Ou seja, para mim, por enquanto, ainda continuamos, até aqui a gente pode ver, ainda continuamos na parte superior, ainda não cruzou a média central, pelo menos no semanal. Para mim, a tendência de alta ainda continua. Ainda não anulamos a tendência de alta, nem no diário, nem no semanal. Porém, tem que ficar ligado que a gente está num zigue-zague. Como eu falei, achava bem possível que ele realizasse, voltasse aqui e ficasse andando de lado aqui nesse valor. Há uma possibilidade de uma realização mais forte, voltando aqui para casa de 121, 122 pontos. Agora, se perder esses 122, aí para mim é zé do caldo. E aí a gente pode ter uma realização bem mais forte. E pode ser que o mercado entre numa tendência de baixa. Mas, por enquanto, né, nada aponta. Vamos ver a abertura dessa semana. Lembrando, mais uma vez, que essa semana é uma semana complicada também para o mercado. Principalmente pelo exercício das opções agora na próxima sexta-feira, que não é mais na segunda, né? E que costuma movimentar bastante com abertura e fechamento de posições de uma quantidade muito grande de players, né? Então, fica ligado durante a semana, que é uma semana que normalmente tem uma tendência a ter uma volatilidade razoavelmente alta para o nosso amigo Ibov. Olhando o dólar, deixa eu pegar pelo futuro que fica melhor. O dólar engrenou a segunda semana consecutiva no movimento de alta, voltou, né, aquele ponto ali entre os 5,23 e 5,27, que foi o ponto anterior, antes da perda dos R$5, né, bateu, para todos os efeitos, está testando uma resistência importante, né? Se ele romper essa resistência, pode ser que volte a ser negociado aqui nessa média entre os 5,47 aos 5,40, 5,42, né? Para essa região, pode ser que ele volte. Porém, está testando um ponto importante. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar. DIs, para todos os efeitos, saindo no movimento de correção, ainda não degustaram para todos os efeitos, né? Não digeriram 100% ainda das alterações de mercado. Vamos esperar. Agora que é um ponto importante para o dólar, é um ponto de decisão. Se ele vai continuar a tendência de alta ou não, vai depender de quanto ele vai ter de força para romper essa região aqui dos 5,27, entre 5,27 e 5,23. Olhando a tendência, o volume está bem forte na compra, né? Normalmente se demonstra precisamente pela aversão de risco. Bateu na parte de cima das bandas de Bollinger, isso levando em consideração para o gráfico diário. Base estocástico já chegou para todos os efeitos na região de sobrecomprado, né? Então é importante ficar bem de olho para uma possível realização. Se realizar, pode ser que ele volte até esse ponto aqui intermediário. Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Pode ser que ele volte para realizar aqui nessa casa de 5,08 para depois ganhar força, se for o caso dele continuar. Como eu falei, está num ponto de resistência muito importante, que é essa região aqui. Para todos os efeitos, segue o jogo. Olhando o teste, médias móveis cruzando, média móvel rápida cruzando pela média móvel de 21 períodos. E no momento média testou a média de 72, rompeu, mas para todo efeito está segurando nesse fundo aqui. Vamos ver como é que vai ficar. O ABV para cima, sem divergência também para todos os efeitos.
principalmente em relação à quinta-feira. Nada demais. Semanal, a mesma coisa, mas já chegou também aqui, ó, no momento, naquela região de sobrecomprado. Se a gente olhar o semanal, aí a coisa fica um pouco mais feia, né? Ela está na região no semanal aqui de sobrevendido. Ainda tem muita coisa para andar. Olhando o teste, para todo efeito, vamos assim, para cima, apontando. Mas olha só que interessante, ó, fazendo ainda por enquanto topos e fundos descendentes aqui, ó. Se a gente for olhar os últimos movimentos no semanal do ABV, ainda não virou compra teoricamente, né? Ainda não firmou movimento de compra. Está testando essa região aqui. Estocástico, saiu da região, deu compra aqui atrás, né? Aqui nessa data aqui, no dia 21/6, virou para cima, cruzou a média rápida pela lenta, deu aqui a posição de compra. Vamos ver. Ajuste como sempre. MACD ainda na parte de baixo ainda, ganhando volume ainda, né? Porém, como eu disse, ainda tem muita coisa para acontecer para confirmar para todos os efeitos essa reversão da tendência, pelo menos olhando pelo gráfico semanal. E para fechar, olhando as bandas de Mori, para todos os efeitos, bateu na porção central, sentiu o impacto, devolveu um pouquinho. No semanal ainda está com o volume um pouco abaixo, não muito, né? Mas um pouco abaixo ainda, principalmente nessa semana. Lembrando que essa semana também foi um pouco mais curta, não dá para tirar 100% como referência. Em relação, inclusive, abaixo dos volumes de venda dos dias na qual houve um movimento, vamos dizer assim, de venda bem forte do dólar. Em relação aos indicadores, é o que a gente tem para todos os efeitos. DI 23 no diário, puxando um pouco. No semanal, também mantendo-se ainda num viés de alta, pelo menos por enquanto. DI 25 no diário, idem. No semanal também. Então, sem muita novidade, pelo menos por enquanto, DI. Porém, tem um detalhe aqui importante, né? Que olhando o gráfico de comprados e vendidos, os estrangeiros em especial, eles estão na posição vendida no DI, tá? Isso é um ponto importante para se levar em consideração. Dentro das nossas ações para ficar de olho, nós temos Cogna, Qualicorp, Lojas Americanas, mais uma vez, aqui no nossas ações para ficar de olho, Bradesco e JSF. Cogna abriu a 4,14, fez uma máxima em 4,16, uma mínima em 4,8 e acabou fechando no 0 a 0. Porém, em relação à semana anterior, uma queda de 0,72. Pontos importantes para a Cogna. Região para ficar olhando que é importante, que seria os possíveis pontos de entrada, como sempre eu aviso e relembro, isso aqui não é um call e nem uma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? Isso aqui é simplesmente uma visão de um ponto que, caso você esteja já pensando em colocar as ações da Cogna da tua carteira, pode ser mais uma referência para que você tenha mais um ponto de apoio para tomada de decisão, né? Então, a meu ver, ponto médio de entrada estaria entre 4,6 e 3,93, né? O ponto que eu vejo que para todos os efeitos a ação estaria perdendo fundamento estaria aqui na ordem de 3,77. Então, para todos os efeitos, na atual situação do papel, ela não entrou ainda, a meu ver, não teria entrado. Quer dizer,
como eu disse, é para ficar de olho para se essa semana de repente ela venha a entrar dentro dessa zona aqui e você achar interessante, né, uma entrada no papel dentro dessa região e você achar que a partir daqui ela possa dar um bom resultado. E qual seria a lógica, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar também aqui o card, né, do racional por trás das ideias dessas possíveis operações. Qual seria a primeira referência? A primeira referência seria, pegando aqui pelo ponto médio, né, seria um risco na ordem de 5,40. Primeiro ponto para saída, como sempre a gente fala, nos 25% aqui na casa dos 4,37. E um segundo ponto para de repente finalizar aqui na máxima em 4,80, ou então, como sempre, né, manter enquanto no semanal acima da linha ou da média móvel de 21 períodos. Perdeu a média móvel de 20 e 21 períodos de uma semana para outra, abriu abaixo, seria para finalizar ou zerar a operação. Esse seria o racional por trás dessa primeira sugestão, vamos colocar assim, ou possibilidade, como você quiser tratar. Próximo caso, Qualicorp, Qual 3, mesma situação, está chegando próximo de um ponto interessante, a ação vem numa tendência de queda nas últimas 2 semanas, região possível entre 26,03 e 25,54, perda de fundamento para todo efeito está bem razoável, né, com 3,94. Primeiro retorno da ordem de 5,5%. Segundo, da ordem de 13. E aí voltar aqui próximo dessas máximas aqui de março, na casa de 23, ou seguir enquanto acima da média móvel de 20 ou 21 períodos. Mesma situação. Ou seja, como eu falei, é para ficar de olho durante a semana, ainda está se aproximando de uma possível. Não significa que ela vai chegar aqui e vai bater também. Pode ser que amanhã ela já abra e decole, mas eu só acho interessante, né? Só acharia interessante dentro dessa região. Próximo, Lame, Lojas Americanas, Lame 4. Mesma situação. Ponto de entrada possível, né, entre 20,04 e 19,45. Quiser dar até para alongar um pouquinho mais, de 20,04 a 19,24. Dentro do ponto médio, uma perda para todos os efeitos de até 6%. Primeira volta até o primeiro fundo para todos os efeitos, 8,5, 1,5, né, 1,5 para 1, por exemplo. Segundo, 22% ou 15%. Aí fica a critério do freguês. E a mesma referência, 25%, seria mais ou menos por aqui. E o resto fica a critério. Ou esperar perder a média móvel de 21 no semanal, de uma semana para outra, né? Ou então chegar nos topos, né, e simplesmente realizar o final da operação. Próximo, Bradesco, BBDC4, o banco tem sofrido bastante, mesma situação, ainda próximo na região, que seria entre 24,09 e 23,53. Também uma referência de aproximadamente 5% para baixo. Primeiro ponto de referência, 1 para 1. Segundo ponto de referência, a base de 16%. Mesma situação como citado anteriormente. E por último, pela primeira vez aqui na nossa série, JHSF. Nesse caso é a 3, tá? Para todos os efeitos já está teoricamente dentro, né, da região.
5,6. Primeiro ponto com saída com 8. Segundo com 15. Ou a mesma referência da perda da média móvel de 21 períodos de uma semana para outra. Um fechamento de uma semana para abertura da outra. Mesma situação. E com isso a gente encerra essa primeira parte das ações para ficar de olho durante a semana. Em relação à semana passada, tínhamos EcoRodovia, que tinha fechado a semana em 11,66 com uma queda de 1,85 e fechou essa em 11,33 com 2,83 para baixo. Mas vamos ver se chegou a realmente entrar na zona de operação ou não. EcoRodovia. Aqui, ó, situação. Foi aqui. Esperava-se chegar aqui nessa casa de 11. Agora eu não consigo colocar para ficar legal. 11,02 a 10,62 para todos os efeitos. Ainda não bateu no ponto de entrada, está caminhando, chegando perto do ponto. Porém, o MACD já começa a mostrar uma perda de volume na venda e uma retomada de volume na compra. Mas vamos ver. Pode ser que ele corrija mais um pouco e entre dentro da nossa possível região de operação. Então, para todos os efeitos, aguardando, como eu disse, ainda durante essa semana, operação válida ainda. A Gol fechou em 23,45 na semana anterior, com a queda de 2,29. Essa com 22,02, com uma queda de mais de 2,29. Parece até piada, né? Vamos ver como é que ficou. Se realmente chegou a dar o ponto de entrada ou não. Essa aqui, teoricamente, estaria dentro da região, né? Caiu justamente no meio da região. Parece até que foi combinado, né? Mesma situação. 4,83 para perda de fundamento para todos os efeitos. Dá até para alongar, de repente, um pouquinho mais essa posição, né? Para cá. Ficaria um pouco mais pesado. Primeira saída com 11% aqui nesse fundo para todos os efeitos. E segunda nesse topo aqui na casa dos 27. Né? Mesma coisa, ficar de olho. Está numa região interessante. Possibilidade. Porém, olhando os indicadores, ainda não há uma tendência de reversão. Mas seria os pontos dados olhando graficamente, uma boa oportunidade. YouTube 4, fechamento da semana em 31,01, 2,5, fechamento dessa semana agora 29,29 com 2,42. ITIB não. YouTube 4, mesma situação. A entrada foi dada aqui, pegou, está dentro da região para todos os efeitos. A operação estaria em ação para todos os efeitos, ainda dentro da região de entrada. Para todos os efeitos, segue o jogo. Cielo. Cielo 3. Mesma coisa. Ponto de entrada estaria aqui. Foi dado, vamos dizer assim, a ideia aqui. Ponto de entrada estaria justamente aqui entre 3,53 e 3,40 alguma coisa. Possível até esticar um pouquinho mais, né? Mais prudente. 5,7 para baixo. Primeiro ponto de saída nessa região aqui de 3,83 mais ou menos. 3,80 a 3,83 com 9%. Segunda possibilidade. Lá em cima com 4,41 na máxima do papel atual. Ou, como referência, como sempre, média móvel de 21 períodos no semanal. Com a perda dela de uma semana para outra. Para todos os efeitos,
começamos a entrar na zona de operação. Porém, a Cielo também é outra que já começa a mostrar que não há um interesse de venda nessa região, pelo menos pelo MACD, olhando pelo indicador. E por último, amada por uns e odiada por outros, como eu sempre costumo falar, IRBR. Essa situação, para todos os efeitos, está mais feia. Ponto de entrada era nesse fundo aqui, para todos os efeitos, teoricamente, 5,75 a 5,66. Ela fechou, chegou a entrar, deu a região, perdeu a região. Está aqui na casa dos... Fechou no diário, aqui na casa dos 5,57. Não deu ainda o stop para todos os efeitos, né? Porém, o papel está fazendo mínima para todos os efeitos. Porém, aqui no MACD, se você olhar, ó, o papel está andando de lado. Pelo estocástico, a mesma situação, papel andando de lado. Pelo tendência, volume muito pequeno, tanto para compra quanto para venda, sem nenhum interesse dos investidores para todos os efeitos. Olhando o teste, mesma situação, papel andando de lado para todos os efeitos no ABV. Momento que assusta ainda, que ele diz que ainda há possibilidade de uma correção maior. Para todo efeito, esse é o único indicador que aponta dessa forma. Todos os outros, uma situação mais confortável. Se a gente passar isso para o semanal só para ver, que ainda tem um momento na região sobrecomprado. Aí aqui a gente já tem uma tendência mais clara, né? Da tendência de baixa, para todos os efeitos. Estocástico já está naquela região para todos os efeitos de sobrevenda, novamente, já com um ponto de indefinição. Ajuste horrível, com volume insignificante no MACD. E cada vez com um volume menor na venda, mostrando maior desinteresse para todos os efeitos dos acionistas, ou de se colocar ou se ter o papel na região de venda, né? Então, um papel para ficar bem de olho nele, já que ele chegou num ponto, né, médio entre para onde eu vou ou para onde eu fico. Aí vai de cada um, até o quanto cada um tem condição de suportar as emoções. Seguindo as notícias. Reguladores em cima da Binance ameaça real para a indústria ou apenas um FUD? Mais ou menos, como se diz, ou apenas, vamos dizer assim, mais uma pressão, né? Bom, a Binance é uma das maiores, ou a maior, né, empresas que negociam criptomoedas no mundo. Está passando por uma série de ajustes para todos os efeitos e intervenções, então acaba mexendo bastante no mercado, querendo ou não. Uma outra notícia também, para todos os efeitos, aviso para aqueles que gostam de operar ativos que não têm grande conhecimento, né? Esse caso aí do tal do misterioso passado do rei dos bitcoins, que a gente vai ver que o cara era o verdadeiro 171 desde muito tempo, não foi nem de ontem nem de hoje, e ele simplesmente, vamos dizer que refinou o golpe para aproveitar da crença das pessoas em moedas digitais, né? E se deu muito bem, por sinal, mas o cara já é um antigo conhecido
da Polícia Federal Brasileira, das polícias europeias, americanas e por aí em diante, né? O mais incrível é esse cara ter conseguido ficar solto durante tanto tempo, né? Serve de aviso para quem principalmente fica procurando facilidade no mercado financeiro. Não existe facilidade no mercado financeiro. Existe análise, cuidado e trabalho. Uma outra notícia também importante: mini operadoras buscam 10 bilhões na B3. O que são essas mini operadoras? Fora as operadoras que a gente está acostumado a ver, que são as TIM, Claro, Oi, da vida, entre outras, né? Existe uma série de operadoras, né? Para ser mais exato, são aproximadamente 5 mil operadoras no país todo, fora essas grandes que eu falei, né? Que são a TIM, a Vivo e a Oi e a Claro, né? Hoje em dia, que são responsáveis por levar a internet a muitos lugares do Brasil que essas empresas não chegam de certa forma, ou na qual essas empresas elas acabam terceirizando. Até para vocês terem uma ideia, segundo a Anatel, cerca de 41,5% dos acessos de banda larga são feitos por meio de pequenas e médias operadoras, ou seja, não são as grandes que levam principalmente a internet a lugares mais remotos. E a participação dessas operadoras em relação, vamos dizer assim, ao modal de fibra atualmente, ou seja, o consumo delas em relação à fibra, chega a 60%. E o que tem a ver essas mini operadoras com a B3? Bom, muitas dessas empresas agora, para tentarem se capitalizar e crescerem, né, virarem empresas de maior porte, estão em processo de IPO, né, que é a nossa sigla para oferta primária de ações no Brasil. Já tem algumas que já estão no radar para todos os efeitos. Tem a Brisanet, a Desktop, a Unifique, né, e a Vero. Todas elas são empresas regionais, né, que atuam em locais, em regiões específicas do Brasil e estão em processo de abertura de capital na Bolsa de Valores para tentar capitalizar mais dinheiro. Lembrando que isso é um mercado que vem crescendo bastante e que ele acaba sendo fomentado em boa parte até pelas grandes operadoras que preferem muitas vezes terceirizar, né, os seus serviços, né, vendendo parte da sua banda e vendendo parte, vamos dizer assim, dos seus serviços para essas empresas, para elas atuarem em locais mais longínquos, né, e mais complicados de certa forma, com logísticas não tão fáceis de se conseguir, do que simplesmente tentarem, vamos dizer assim, chegar nesses locais, né? Então elas acabou crescendo muito, e principalmente nesses últimos 12, 14, 16 meses aí de pandemia, que houve um aumento assim enorme, principalmente na procura de pessoas físicas por banda larga, por necessidade de trabalho, por necessidade de estudo e entre outros casos. Finalizando o nosso vídeo, já indo para os pormenores, já finalizando, já está bem grandinho por sinal. Príncipe das criptomoedas. Temos o Bitcoin, para todos os efeitos, estacionado na mesma situação da semana passada, aqui na casa dos 34 mil dólares. O Ethereum também na mesma posição, o Ether também na mesma posição. Tether, né? Ether é ótimo. Binance Coin, mais ou menos no mesmo patamar também. E o Cardano também circulando os mesmos valores, ou seja, Bitcoin, para todos os efeitos, andando de lado já há pelo menos 3 a 4 semanas. Como eu sempre digo, só espero uma reação maior das moedas digitais se o Bitcoin conseguir romper aquela famosa barreira, que já virou uma barreira para todos os efeitos psicológica, dos 40 mil dólares. Finalizando. O que nós temos aqui de valores? Vamos ver. No momento, S&P 500 futuros com uma breve queda de 0,12. Dow Jones futuros também com uma leve queda de 0,08, bem dentro dos níveis de estabilidade. Índice do dólar subindo também, estável também, 0,05, também na casa dos 92 mil.
O dólar ele tem se valorizado para todos os efeitos muito. Eu acho que até demorou um pouco para o dólar, vamos assim, ganhar força no Brasil, que ele já vinha ganhando força no mundo inteiro. E por enquanto é isso. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou seu dislike, também não tem problema, porém deixe nos comentários o que você gostou ou não, como sempre, para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas cheguem até o canal. Tá? Muito obrigado a todos, uma ótima semana, um bom dia e bons investimentos.